Olá, seja muito bem-vinda a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de filme premiado, de filme que ganhou como melhor filme do Oscar. E esse filme chama Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Vocês já assistiram esse filme? O que vocês acharam desse filme? Polêmica, né, gente? Vocês querem saber a minha opinião? Vocês têm certeza que vocês querem saber a minha opinião? Vocês querem saber se eu gostei desse filme? Para começar, o filme ganhou o Oscar como melhor filme. Geralmente, os filmes que ganham como melhor filme é muito raro que esses filmes sejam do meu gosto. Então, a minha opinião é: gente, eu não gostei. Eu não gostei nada desse filme. Não gostei nadinha, mas tem uma mensagem ali que a gente vai analisar gostando ou não, porque a gente é profissional, né, Daniel? A gente é profissional. Então a gente vai analisar esse filme espiritualmente e a gente vai falar das mensagens que ele deixa pra gente. Então, Daniel, agora é com você. Fala aí, você gostou do filme? Olha, eu assisti em duas partes, porque a primeira parte eu parei e falei, deixa eu ver como termina. Aí no dia seguinte tive todo o prazer de parar e falar, não, quero ver como termina. Aí o final, ainda bem, essa parte final tem uma parte legal, mas olha, eu faço parte coro dessa coisa, que o filme que divide opiniões, eu faço parte dessa, também não é um filme, adorei o filme, não. Divide opiniões, né? Para muitos, o estilo rápido e intenso dos acontecimentos é uma inovação digna de nota, o que levou o longa a vencer o Oscar de melhor roteiro original. Só que para outra parte, né, de público, ele é confuso, os dilemas familiares não teriam a complexidade que se espera de um vencedor de Oscar. Para mim, o filme coloca a gentileza e os laços de amor como a solução de nossos dilemas. Filme tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Data de lançamento 23 de junho de 2022. O diretor tem dois Daniel, o Daniel Kwan e o Daniel Stirnitz. São Daniels que fazem a direção do filme. 2 horas e 19 minutos de duração, ficção científica, aventura, ganhou 7 estatuetas do Oscar. O filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, incluindo o melhor filme, a história se baseia na premissa do multiverso e da possibilidade de saltar entre uma realidade paralela e outra. O longa do Daniels tem uma enxurrada de referências a Matrix, até a Ratatouille. É uma ruptura da realidade e uma inesperada heroína precisa usar seus novos poderes para lutar contra os perigos bizarros do multiverso. Outro ponto a considerar são os relacionamentos. Afinal, encarnamos também para melhorar nossas relações com pessoas e nossos compromissos morais, né, Tati? Vou te colocar aqui do lado. Para de ficar em cima do muro. Você gostou ou não gostou de 0 a 10? Nada, de 0 a 10, zero. Não gostei, não tem, não deve ficar em cima do muro. Eu não gostei, porque parei e falei, tanto que eu vi em duas partes, 0 a não 10, costumo fazer Daniel, isso. para! Zero, 0 a 10, zero. Pronto. Boa, boa! Boa. 0 a 10, 0. Bom, pra mim, eu vou dar 1 porque eu sou legal e eu gostei do. Não gostei de nada, na verdade, é 0,5. Também não curti, não, gente. Não curti o filme. Essa é a realidade. Mas aqui a gente vai falar bastante sobre o filme. Aproveita que a gente foi bem sincero e já deixa seu like aqui, ó. Deixa seu like também com sinceridade, porque agora a gente vai passar a nossa vinheta. Então se prepara que a gente vai falar do filme. Aí já demos nota 0 pro filme, a gente já falou mal do filme, agora a gente vai falar bem. Não, porque o filme não é legal. Mas a gente vai falar do que a gente conseguiu encontrar ali de história, né? O filme, na verdade, por que a gente não gostou do filme? Porque não faz parte do nosso estilo de filme. Né? Vai ter gente que vai gostar ali do estilo de filme, aquela coisa de vai e volta, de meio que Matrix. Não, eu adorei Matrix, a gente não pode comparar. Então não compara, fingindo que vocês não viram essa parte. É um filme que tem uma produção muito boa,
Acho que mereceu o Oscar pela produção. Se fosse, tipo, efeitos visuais, blá, 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 eu acho que seria legal. Não como o melhor filme. Bom, eu não assisti todos os filmes, então não posso nem falar muito. Mas os atores super bons, né? Mas aí a gente vai entrar na análise, né? Vamos começar ali. O filme, ele é meio confuso, mas ele traz algumas mensagens para a gente. Então, um dos assuntos que eu achei bem bacana é que ele aborda de como que nós enfrentamos os nossos problemas, né? Às vezes a gente pega um probleminha e a gente faz esse probleminha um problemão, né? E às vezes a gente pega um problemaço, né? E aumenta ele ainda mais, ou pega aquele problema e consegue fazer ali uma boa saladinha de frutas e resolver que seja em partes, né? Então, isso eu achei uma coisa que é bacana da gente ver que cada pessoa enfrenta os problemas de uma forma. Primeiro, porque cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem ali o seu contexto em que vive e tem ali as suas origens, né? O filme também fala disso, né? Da questão das origens, dos nossos padrões e tudo mais. Então, quando a gente se depara com alguns problemas, a gente vai buscar as informações que a gente tem no nosso subconsciente, né? No que a gente já viveu, no que a gente conhece. Então, quando a gente coloca isso na nossa realidade, né, a gente vê como a gente vai enfrentar as coisas. Tem alguns problemas que a gente se bloqueia, porque os nossos medos fazem com que a gente bloqueie essa nossa vivência, né? Então, faz com que a gente não consiga olhar adiante daquilo. E daí bloqueia, bom, preciso de ajuda, porque senão eu não consigo sair desse vínculo. E a gente continua vivendo aquele problema muitas e muitas vezes, porque a gente continua naquele eterno vínculo. É como se a gente se metesse no meio de um furacão e ficasse lá dentro, né? E o furacão faz o quê? Né? Ele continua, fica ali a gente continua ali no meio do problema, né? E a gente uma hora explode, né? A gente não consegue ficar, a gente vai ficar ali na borbulha, né? E uma hora aquilo cai, uma hora aquilo vai se desfazer, né? Aquela bola de neve que a gente vai juntando, 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 e uma hora essa bola de neve vai bater em algum lugar, vai se desfazer, né? Só que a gente não precisa esperar que isso aconteça, né? A gente precisa olhar para a gente, olhar para as nossas dificuldades, trabalhar as nossas dificuldades, né? E a gente precisa que isso se resolva de alguma forma. E não é uma pessoa externa que vai resolver os nossos problemas, somos nós que temos que resolver, né? Lembra que toda solução vem de dentro e não de fora. Às vezes a gente consegue ver algo externo que nos transmite uma visão interna. Então faz com que a gente consiga pensar, aquilo que está fora eu consigo colocar dentro de mim e consigo lidar melhor com essa situação. Então, o filme fala de diversas formas de enfrentar um problema e que a gente pode trazer isso para a nossa vida de alguma forma. Então, é uma das coisas que a gente pode abordar aí, né, Damião? Sim, e olha, eu lembro até, vamos conversar com quem está nos acompanhando. Se você que está aí nos acompanhando gosta de histórias em quadrinhos, de livros de ficção científica, você já ouviu muitos enredos que envolvem os universos paralelos, outras dimensões e multiversos, você vai adorar, você vai parar e falar, poxa vida, eu estou me identificando com isso, né? E a teoria dos universos paralelos, ou multiverso, foi criada a partir de ideias contidas na teoria da relatividade de Einstein. Vários cientistas trabalham em desenvolvimento. Vou lembrar do Stephen Hawking, que trabalhou os últimos 20 anos da sua vida nessa teoria e apresentou um trabalho sobre ela pouco antes de desencarnar, né? Então, é uma teoria que está aí presente. E agora,
também vale citar, né? Além das cenas de luta, de comédia, os Daniels, os diretores, né, expressam algo muito singelo, né? A dificuldade de diferentes gerações de famílias imigrantes asiáticas. Sabe, qual é a dificuldade que eles têm, Tati, de se comunicar e, sobretudo, de demonstrar afeto? Olha, aí você para e fala, poxa vida, essa parte para nós, né, o lado espiritual disso, e é interessante ainda ver a complexidade do tema, né, que é bem simples. Qual a ideia toda do filme? Viver uma boa vida ao lado daqueles que você ama, independente dos desafios. E para discorrer sobre o assunto, os Daniel montam cenas comoventes. Tem uma cena lá de duas pedras conversando lá, que ainda, sem mais detalhes, para que você possa assistir o filme, né? Mas agora, voltando aos sentimentos, né? Que são complexos em qualquer linha temporal. E a doutrina espírita nos ensina que somos seres em evolução e que vivemos em um planeta de provas e expiações. A partir do momento que erramos, devemos aprender e reconhecer as nossas falhas, assim como temos que aprender a melhorar a maneira de separar as situações. Esses erros, muitas vezes, geram culpa. Pronto, tá vendo? Do erro que gera culpa. E, geralmente, aquele que se sente culpado fica pensando, por que eu não fiz aquilo? Ai, poderia ter feito diferente. Ah, eu devia ter tomado outra atitude. E aí a gente entra no amor e no perdão e na questão 621 de O Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? E a resposta está lá, na consciência. Na consciência. Então, quando a gente pega esses desafios, esses perrengues que a vida nos oferece, a gente tem que parar e ver de novo, né? A gente fala muito isso no canal. Como é que aquela coisa, como é que eu vou me relacionar com isso? O que eu faria no lugar daquela pessoa? Como é que a gente pode colocar o amor em ação? E como a gente pode colocar o perdão em ação, né, Tati? Você começou falando da dificuldade de comunicação, dos asiáticos e tudo mais. Todos nós temos essa dificuldade, não são os asiáticos, né? Todos nós temos essa dificuldade, e principalmente a comunicação com relação aos sentimentos e às nossas emoções. Por quê? Porque nós não entendemos os nossos sentimentos, né? Nós não entendemos porque nós não aprendemos como é. Então, estava vendo um programa esses dias que falava sobre como explicar para as crianças os sentimentos. Falei, como é que eu vou explicar para uma criança o que é a tristeza se nem eu sei o que é a tristeza? Se nem eu sei como acontece com o meu corpo quando acontece a tristeza, se nem eu sei lidar com a tristeza quando acontece. Então, como é que eu posso falar para ela da tristeza, da alegria, da raiva? Como eu posso falar para as crianças como lidar com a raiva, se nem eu sei lidar com a raiva? Então, a gente não aprendeu a lidar, né, com as nossas emoções. E o filme mostra, né, essa questão do amor, da ausência do amor, de demonstração de sentimento. A comunicação está em tudo isso, né? E nós não aprendemos também a nos comunicar. Então, o que acontece? A gente não consegue demonstrar que a gente gosta ou não de alguma coisa sem se impor. Então, hoje em dia, a gente vê muito isso em redes sociais e tudo mais, né? Ah, mas eu gosto do filme, você não entendeu o filme, por isso você não gostou. Então, eu aponto o dedo para você para falar que você não sabe, né? Mas eu sou uma pessoa que não sei te explicar o porquê você não sabe. Então, a gente não tem essa compreensão e também essa questão de colocar-se no lugar do outro, de por que essa pessoa não entendeu? Por que essa pessoa não gostou? Por que essa pessoa sentiu raiva? Por que ela precisou assistir duas vezes ou assistir em duas partes, né? Daniel assistiu metade num dia, metade no outro, porque eu não conseguia assistir o filme no dia inteiro, né? Então, por quê?
que nós estamos preparados para algumas coisas e não estamos preparados para outras, porque nós não aprendemos a lidar. Então, algumas coisas que acontecem conosco, primeiro, temos influências externas, nós temos influências de toda a nossa sociedade, de como nós fomos criados, temos influências de todo o nosso entorno familiar, de tudo o que nós passamos, principalmente na nossa infância, né? De tudo o que nós passamos ao longo da nossa vida. Nós temos as diferenças de compreensão, cada um está num estágio evolutivo, né? Então, cada pessoa vai entender uma coisa de uma maneira, e é para isso que estamos aqui, viver em sociedade, aprendermos uns com os outros, né? Então, as coisas vão acontecendo com a gente, às vezes acontece a mesma coisa, a mesma situação, para mim e para o Damião, mas cada um enfrenta de uma maneira diferente. Por mais que nós tenhamos alguns conhecimentos em comum, por mais que algumas pessoas sejam criadas e tenham estudado juntas os mesmos conteúdos, as percepções são diferentes. Então, a gente tem que entender que os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? Todos nós temos emoções iguais, temos alegria, tristeza, raiva, né? As emoções básicas, mas cada um lida com elas de maneira diferente e nós precisamos respeitar, né? Como essas pessoas lidam com essas emoções. Então, como nós enfrentamos os nossos problemas, né? Quando eu comecei aqui falando, tem a ver com tudo isso, né? E aí, quando o filme fala do multiverso, né? Que são nada mais do que vidas não, né? Realidades paralelas, né? Eu levei isso para quando a gente fizesse aqui a nossa análise, né? Se a gente pensasse em oportunidades da nossa vida, né? As diversas oportunidades que nós temos na nossa vida. A nossa consciência está nesta, né? Está nesta realidade. Então, quais são as oportunidades que eu tenho de me melhorar aqui? O que eu preciso melhorar? Qual análise eu posso fazer da minha vida, né, agora, nesse momento, o que eu posso fazer para melhorar? Eu tenho uma lista de coisas para melhorar, mas essa eu posso melhorar agora, né? Depois que eu melhorar essa, talvez eu possa pensar nas outras. Então, tá bom, pega essas duas aí que você pegou, que você achou, e vamos trabalhar para melhorar nisso. Quem sabe, às vezes a gente melhorando esses dois, a gente melhora um pouquinho nas outras também. Né? Então, o que a gente está fazendo para melhorar as nossas vidas? A gente está analisando, parando para analisar e fazendo alguma coisa para melhorar? Né? Então, se a gente pegar esses multiversos, né, esses diversos mundos aí, e levar também para a nossa reflexão de diversas vidas, né? Se a gente pensar que nós somos seres que deixamos morrer o nosso corpo para viver uma vida espiritual, para depois voltar a uma vida terrena, né? O que nós fizemos, quais são as nossas consequências, o que nós estamos passando agora e o que nós podemos melhorar, né? Então, eu acho que também a reflexão pode ser por aí, né, Daniel? Sim, porque, na verdade, você vai trazendo, né, bem essas referências, né? A gente tem aí os nossos desafios, os nossos perrengues. E às vezes, o filme acaba mostrando isso. E você vai para uma vida para, você vai pensar no mundo paralelo, você quer fugir daquele desafio que você está vivendo para poder imaginar uma outra situação. E lá também você vai estar passando por outros desafios e outros perrengues. Mas a gente poder ter o foco no que a gente está vivendo hoje e parar e falar como é que eu vou resolver isso que você está dizendo? Como é que eu vou como eu posso? E aí é essa referência. Como eu posso fazer diferente? Como eu posso colocar em prática? Como eu posso me colocar no lugar do outro para que eu possa tratar o outro
como eu vou tratar o outro para que o outro... É aquela história, né? Você tratar o outro como você gostaria de ser tratado, né? Que essa é a realidade, né? Porque, às vezes, até que ponto, né? De repente, para... E lógico, né? A gente vai parar... E o filme ainda atrás desse universo em que os seres humanos, ali para o filme, têm dedos de salsicha, né? A cada decisão que o ser humano toma, seja no momento de decidir o bem ou o mal, uma pessoa passa a existir de maneira paralela. Esse contexto é da física quântica, né? E os conceitos de bem e do mal existem, o bem e o mal existem na doutrina do espírito, são muito claros. A moral é a regra do bem proceder, isso é, distinguir o bem e o mal funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Está lá do Livro dos Espíritos, questão 629. O bem está relacionado à virtude. A virtude, do mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o bem do homem. Ser bom, ser caridoso, ser modesto, são qualidades do homem virtuoso. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. E os espíritos foram criados todos nós, simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele se toma o mau caminho, sua peregrinação será mais longa. Se não existissem montanhas, o homem não compreenderia que se pode subir e descer, e se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência, e para isso é necessário que conheça o bem e o mal. Está lá, Livro dos Espíritos, questão 629. Tá vendo? A gente busca e encontra os caminhos espirituais em tudo e em todo lugar ao mesmo tempo, Tati? Em tudo, em todo lugar ao mesmo tempo, exatamente. Quando a gente busca, a gente encontra, né? E a gente aprende, né? A gente aprende com os demais também, né? Tem a questão de aprender com as histórias, aprender com a história do outro, né? Então, tudo isso faz parte da nossa jornada, né? Como o Daniel falou agora das questões que a gente encontra no Livro dos Espíritos, né? A gente tem os aprendizados. A gente aprende com o outro, a gente aprende a subir e descer, a gente aprende o que é dentro, o que é fora, o que é bom, o que é ruim, né? A interpretação de cada um pode ser diferente do que é bom e ruim, mas a gente aprende com as nossas vivências, a gente aprende com o que nós temos, né? Então, uma das coisas que também ficou muito clara para mim no filme, né, numa das mensagens do filme, é a questão do amor, né? É a questão de que nós somos todos dignos de amor. Ai, mas tem gente que é muito ruim, tem gente que faz muita maldade, tem gente que só quer o mal do outro. Tem também, né? Mas essa pessoa também é digna de amor, né? Se nós viemos todos para cá para evoluir, essa pessoa também está evoluindo, ainda que ela esteja num estágio inferior ao nosso, né? Ou ao meu, ou ao seu, né? Mas que ela precisa também aprender conosco, aprender com o nosso exemplo, né? Já que para ela fazer crueldade, fazer maldade, responder com ódio, né? Em vez de responder com amor, né, faz a diferença. Então, eu acho que essa mensagem do filme, da resposta, né, de quando acontece alguma coisa, se você responde com o ódio, né, com ódio, a gente vai ter conflito, né, e é o que acontece com as guerras, é o que acontece com os grandes conflitos que nós temos com as pessoas que nós gostamos, com as pessoas que nós não gostamos, né? As pessoas, o que acontece com a gente quando a gente se mete em um conflito é porque a gente respondeu
de uma maneira negativa. E quando a gente responde de uma forma positiva, ainda que o outro venha com o ódio, ainda que o outro venha com a raiva para cima de nós, se a gente responde com o amor, né, nós temos uma visão diferente. Porque a gente está fazendo para o outro o que gostaria que o outro fizesse para a gente. Né? A gente não quer ser tratado com raiva, a gente não quer ser tratado com ódio, a gente não quer que as pessoas joguem pedra na gente. Então por que a gente joga a pedra no outro? Ah, porque ele jogou primeiro. Então eu também vou jogar a pedra nele. Né? O que tem de errado se ele jogou a pedra em mim? Ah, vou dar outra face? Sim, deveria dar a outra face. Mas nem sempre é fácil, nem sempre é fácil. Né? Tem o sangue de barata? Né? A gente precisa aprender, às vezes, né, a se calar, a engolir, a entender a necessidade do outro. Por quê? Porque se nós já temos uma determinada compreensão, somos nós que temos que dar o exemplo. Né? Se nós não temos essa compreensão, é diferente, porque nós não seremos cobrados por isso, mas quem tem será cobrado. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando eu já tenho um conhecimento, eu preciso utilizá-lo. Né? Utilizá-lo na prática, mostrar que eu sei. Né? Então, como é que eu vou mostrar que eu sei? Eu tenho que utilizar comigo e com o outro. Né? Então, todos nós temos conflitos internos, todos nós estamos passando por alguma dificuldade que outras pessoas não sabem, né? Ou que muitas pessoas sabem, mas não sabem o que eu estou sentindo, né? O que nós estamos sentindo. Todos nós passamos por essas fases, né? Mas se nós respondermos com amor, né, a tudo isso, a gente consegue mudar a situação que está ao nosso redor. Por quê? Porque o que nós vamos atrair é uma energia distinta, é uma energia também de amor. Ah, mas eu dei amor, a pessoa respondeu com ódio. Ok, isso é algo dela com você, é um problema dela e não um problema seu. O problema vai passar a ser seu se você também responder com ódio. Né? Então, eu acho que uma das coisas muito positivas que eu ouvi das mensagens que esse filme passa para nós foi essa mensagem, né, Damião? Sim, e essa mensagem nos lembra bem a situação que a gente fala muito, né, Tati? Que você estava dando esse exemplo. Ah, eu tratei a pessoa com amor. E ela tirou pedra, e ela deu resposta a ódio. Problema dela. Agora, porque ela tirou pedra, a gente vai atirar pedra, a gente vai querer responder na mesma moeda. A troco do quê? A troco do quê? Agora, sabe onde entra, né, Tati? É uma parte que a gente para refletir. É de não querer nada em troca. Se você deu o seu amor, não fique querendo. Ela vai ter que me dar. Ela não tem que dar nada. Ela pode continuar dando o ódiozinho dela, o rancor dela, e tudo bem. Faça você a tua parte. É para dar amor? Você dá o seu amor e não queira nada em troca. Que acho que o grande desafio do ser humano, né, Tati, é que as pessoas já começam naquilo. Eu fiz. E tudo bem, você fez, né, Tati? Agora, por que você está querendo algo em troca? Você quer que a pessoa te responda daquela maneira que você está respondendo? Não é assim, né, Tati? Não é assim. A gente sempre busca desculpas, né? Uhum. E a desculpa mas não me respondeu assim, por isso eu fiz tal coisa. Então a gente está buscando desculpas pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, né? É algo instintivo tudo isso, né? A gente ainda precisa aprender a lidar melhor com tudo isso, a aprender a lidar com os nossos sentimentos, para que a gente não volte nesses erros, né? E não volte a querer dar desculpas, mas é algo instintivo. A gente ainda está nessa fase do instinto, de fazer sem pensar, de não pensar no outro. Né? Quando a gente começa a pensar mais no outro, significa que a gente pensou mais na gente. Né? Que a gente aprendeu a lidar com os sentimentos, que a gente aprendeu a lidar com a gente, a se amar de verdade, para conseguir amar o próximo. Né? Então, é todo um processo que pode não ser fácil, né?
mas que a gente precisa passar. E aí, por quê? Porque a gente está sempre passando por tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo, né? É isso. Eu recomendo que vocês assistam o filme também, para vocês falarem a nota de vocês. Também é zero, como, né, como o Daniel falou. Se é meio, como eu falei. Mas, assim, eu acho que essas reflexões sempre valem para a gente, Sim. para que a gente consiga também ir aprendendo ao longo do nosso tempo, né? E, gente, a gente vai trazer um filme melhor para vocês na semana que vem. A gente vai fazer uma reflexão melhor para vocês na semana que vem, porque toda sexta-feira a gente está aqui para falar de algum filme. E deixa seu like aqui, aproveitando que você está aqui até agora. Deixa seu like, deixa sua opinião também. Qual a nota que você dá de 0 a 10 para esse filme, hein? Que é E assim, falamos, né, Tati? E falamos de tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, filme que ganhou o Oscar, né, Tati? falamos, aqui está registrado. Mas deixa você também a sua opinião, que sexta-feira a gente tem mais vídeos para vocês e mais reflexão espiritual de algum filme. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.